psicóloga do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Porto Velho, psicoterapeuta familiar de casal. E nessa primeira conversa sobre direito da mulher, vamos falar sobre medidas protetivas de urgência, o que são e o que as mulheres devem fazer se precisar delas. Doutora, muito bom dia para você. Seja muito bem-vinda à CBN. Boa estreia. Vamos falar sobre essas medidas protetivas de urgência? Bom dia, Jefferson. Bom dia também aos nossos ouvintes. É uma satisfação poder colaborar aqui, levando informação e orientação às pessoas que necessitam. Então, as medidas protetivas de urgência, elas estão previstas na Lei Maria da Penha. E para que serve uma medida protetiva de urgência? Como o nome dela já explica, ela é uma ação protetiva para aquela mulher que se sente em risco, aquela mulher que está se sentindo ameaçada por alguém da sua família. E aqui um parênteses, né? Infelizmente, quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, na maioria das vezes essa violência ela é cometida pelo parceiro, pelo marido, pelo namorado, pelo cônjuge, né? Ou alguma outra pessoa da família. Em um número menor nós temos também outras pessoas, outros familiares, né? Pai, irmão, tio, mas o grande número, né, se concentra realmente na violência conjugal. Então, o que é a medida protetiva? A mulher, ela se sente em risco, ela se sente ameaçada e ela pode, então, ir até a delegacia mais próxima, pode ser a delegacia da mulher, mas no caso da delegacia da mulher não estar funcionando ou não ter uma delegacia próxima, ela pode se dirigir a qualquer delegacia. Ela vai registrar uma ocorrência, então, de que ela está se sentindo ameaçada, ela sente sua vida em risco, e ela vai solicitar ao delegado que peça ao juiz a medida protetiva de urgência. Então, o delegado vai encaminhar isso para o juiz e o juiz vai expedir uma ordem judicial aonde este homem que está ameaçando a vítima, que está ameaçando essa mulher, ele fica proibido de manter contato com ela. Tanto pessoalmente, quanto por meio de redes sociais, por contato telefônico. Então, o juiz ele emite uma ordem judicial proibindo que esse homem se aproxime. Geralmente fica estipulada uma distância mínima de aproximação, geralmente é em torno de 100 metros de distância, então esse homem não pode se aproximar da mulher de forma alguma, né? E aí o que mais que acontece? Caso este homem descumpra essa medida, caso ele não obedeça a ordem judicial, a mulher pode também informar que ele não está cumprindo a ordem judicial e aí este homem pode ser preso. O juiz pode decretar a prisão preventiva deste homem no caso do descumprimento da medida, tá? Então, assim, ela é um mecanismo importante que garante a segurança da mulher. Algumas mulheres, elas mesmo com a medida protetiva, elas ainda se sentem bastante ameaçadas, elas se sentem em risco. Então, quais são os outros mecanismos, quais são as outras medidas protetivas que podem acontecer? Como a gente já falou aqui, essa do afastamento, então o juiz pode determinar, por exemplo, o afastamento daquele homem do lar, né? Ele vai ser retirado da casa onde ele está, se essa casa estiver, se ele divide a casa com a mulher, então o oficial de justiça vai até a casa, o homem ele tem a ordem de afastamento daquela residência, ele sai levando todos os seus pertences, porém ele fica proibido de retornar. Em casos extremos, em casos mais graves, existe a possibilidade da mulher ir para a casa-abrigo, que é uma estrutura mantida pela prefeitura, aonde essa mulher fica sob proteção, né? Ela fica num espaço onde o endereço nem mesmo é divulgado, né? A gente não sabe o endereço certo dessa casa, e ela fica lá, então, sob proteção e sob escolta. Essa é uma outra forma de medida para aqueles casos mais graves, tá? Nós temos medidas também que obrigam o homem a participar de um programa de acompanhamento, um programa de atendimento e orientação para que ele reflita um pouco sobre as suas atitudes e que ele pare de agredir e pare de ameaçar a mulher. Então, nós temos uma série de medidas que podem realmente amparar aquela mulher que se sente em risco.
É, Em algumas situações também, Jefferson, a medida ela pode ser estendida aos familiares desta mulher, porque às vezes o homem não se aproxima dela, mas ele manda recado por alguém da família, ou às vezes o casal tem filhos e aí ele usa os filhos também, né, como forma de estar ameaçando a mulher. Então, nesses casos, a medida ela também poderá ser estendida aos familiares diretos, né, a mãe, a irmãos, aos parentes próximos, e em alguns casos também os filhos ficam amparados pela medida protetiva. E essas medidas protetivas, elas são bastante importantes porque a gente está vendo uma explosão de casos de feminicídio em todo o país, aqui em Porto Velho, Rondônia também. Mas a gente tem um problema com questão à fiscalização dessas medidas, porque muitas vezes elas são concedidas, mas a gente tem ali apenas o papel, né? A gente tem ainda que avançar nessa questão da fiscalização, do cumprimento dessas ordens, né, doutora? Isso. Nós tivemos um avanço bem recente e bem importante. A Polícia Militar atualmente, ela conta com a Patrulha Maria da Penha. Então, o que é a patrulha? É um grupo de policiais militares, eles inclusive têm um carro identificado como sendo da patrulha, e eles vão até a residência da vítima periodicamente e eles fazem o acompanhamento do cumprimento da medida. Então, assim, a gente sabe que realmente em casos extremos, em casos mais graves, por mais que a gente se cerque de todas as possibilidades de proteção, existe sempre o risco, né? Mas atualmente nós já tivemos esse ganho também com a patrulha que visita a casa da vítima periodicamente, vai lá e fiscaliza para ver se realmente a medida protetiva está sendo cumprida. Em caso de não estar sendo cumprida, também o juiz é informado e imediatamente é decretada a prisão do ofensor. São medidas de extrema importância. Já estamos avançando, então, pelo que eu estou vendo, nessa questão da fiscalização. Espero que isso seja no país todo e não apenas aqui no estado de Rondônia, né? Porque a gente vê muitos casos, às vezes, de que a mulher ela conseguiu ali aquela medida protetiva, mas ela acabou, infelizmente, muitas vezes morta porque não houve uma fiscalização do cumprimento dessa medida de restrição. E são muitos os casos que a gente pode aí, se a gente for contar no dedo, vão faltar dedos para que contemos os casos que acontecem esse tipo de situação, né, doutora? É verdade. O número de feminicídios tem aumentado bastante, né? Esse é um dado bem preocupante para as políticas públicas, tanto as políticas de segurança quanto as políticas de saúde. E aqui eu gostaria também de fazer um alerta para as mulheres. Por que muitas vezes a medida ela não é eficaz ou muitas vezes ela chega tarde demais? Porque nós temos uma situação também que às vezes a mulher não acredita que o homem é capaz de cumprir aquela ameaça. É muito comum a mulher achar que aquilo ali o homem ameaçou, mas foi da boca para fora, que ele não vai ter coragem, então ela demora demais para buscar ajuda, ou ainda, ela já buscou ajuda, mas ela daqui a pouco a cabeça esfria, ela acha que aquilo ali foi só um momento, que já passou, que não vai mais voltar a acontecer, e muitas vezes ela acaba também quebrando a medida protetiva e procura pelo agressor, permite que ele mantenha contato, e muitas vezes nessas situações é justamente quando acontecem os crimes. Então o alerta que a gente faz para as mulheres é que se aquele homem ele foi capaz de fazer uma ameaça, ou seja, se ele foi capaz de falar, ele também pode ser capaz de fazer, né? Que não minimizem o risco, vejam realmente o risco que se corre quando alguém fala que vai matar ou que vai cometer uma violência mais grave. Então, se a pessoa falou, não pense que foi só da boca para fora, né? Não pense que foi apenas um momento. Se a pessoa realmente falou aquilo, evite ao máximo manter o contato. Tá? Então, assim, a gente também deixa esse alerta para as mulheres. A gente está com... passado algum tempo. Doutora, a gente ficou com um probleminha no final ali da sua fala, mas a gente conseguiu compreender ali o todo do que a senhora queria dizer. Doutora Mariângela Luiz Nofre, que vai ser colunista aqui da nossa CBN Amazônia no primeira edição, que vai falar sobre o direito da mulher todas as quintas-feiras conosco. Muito obrigado pela sua participação. Eu espero a senhora semana que vem. Seja muito bem-vinda novamente à CBN Amazônia e espero que a gente possa estar aí esclarecendo sempre sobre os direitos das mulheres e levando conhecimento às pessoas.
Eu que agradeço e até semana que vem.